de número 4. Êxodo capítulo 4, dois versículos apenas, verso 10 e verso 11. Verso 10 e verso 11 de Êxodo capítulo 4. Semana passada também a ministração foi em cima do livro de Êxodo, e hoje Deus nos direciona mais uma vez sobre esse livro. Diz assim o verso 10: Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora que falastes a teu servo. Não consigo falar bem, Senhor. Disse o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Até aqui. O Senhor abençoe a palavra dele no nosso coração, que ela nos encontre e nos transforme nessa noite, em nome de Jesus. Eu estou completamente convencido de que o tempo não muda ninguém. O tempo não muda nada. Tenho 55 anos, é lógico que não sou uma pessoa tão experimentada na vida, mas nos meus 55 anos, além de atividade pastoral, que são de 22 anos, logo muito cedo eu comecei a aconselhar os meus pais. Aí sentava com eles e falava: pai, não faz assim, mãe, não faz assim, porque eu venho de um lar onde haviam muitas brigas, muito confronto, coisas horríveis aconteciam. E eu observo isso na vida das pessoas com quem a gente acompanha, no processo pastoral, na minha vida particular, que o tempo não tem essa capacidade de mudar ninguém. Não pense, a gente geralmente fala assim: não, deixa o tempo passar, o tempo vai mudar isso, mas o tempo não muda nada. Talvez semana que vem eu quero trazer uma ministração sobre essa questão do tempo, as esferas do tempo, os tempos de dispensação de Deus, porque existem coisas que estão acontecendo, que estão dentro de um tempo, que é uma dispensação de Deus, mas isso é assunto talvez para a semana que vem. Eu estou convencido que a nossa vida ela é uma coleção de momentos, e são na verdade os momentos que transformam a nossa vida. Os momentos que a gente vai vivendo, são eles que têm a capacidade de nos transformar, de nos mudar. Os momentos revelam em nós, por exemplo, preferências. Momentos revelam para nós gostos, destinos, pessoas, lugares. Veja, o momento do nascimento de um filho, de uma filha, de uma criança, numa casa. O momento do nascimento muda muito. O momento que uma pessoa está passando na vida, isso pode mudar muito. Eu assisti um filme, um dia desses, um homem muito poderoso, arrogante, com muito poder mesmo, mas tinha um problema cardíaco. E um dia ele estava dirigindo, foi pegar um avião, e ele passou mal, foi para o hospital. Falou: agora não tem jeito, você tem que, ou acontece um transplante, porque você tem uma insuficiência cardíaca muito grande, ou acontece um transplante agora, ou você vai morrer. Não tem o que fazer, não tem nada, não dá, a gente não pode mudar de hospital, trazer alguma outra pessoa, não pode, não tem jeito. Ou troca o coração dele agora, ou ele vai morrer. Nesse mesmo tempo, um outro homem estava dirigindo a sua pequena moto, e um carro entrou, matou, e ele teve morte cerebral, e ele então cedeu, doou os órgãos, e esse homem então teve o coração desse moço que morreu na moto implantado nele, transplantado nele. E daquele momento de dor, de angústia, daquele momento de enfermidade em que ele viu a morte de perto, aquele momento transformou a vida dele, porque ele era uma pessoa ruim, difícil de lidar, mas agora ele passou a ser uma pessoa acessível, uma pessoa humilde, uma pessoa que queria fazer o bem. Não é o tempo que nos muda, são os momentos que nos transformam. Os momentos, eles têm esse poder de revelar pessoas, de revelar lugar, de revelar preferências, gostos. E esses momentos, eles vão despertando coisas dentro de nós. Destinos que Deus já colocou, poder que Deus já colocou dentro de nós, mas que ainda não veio à tona, não veio para fora, não se manifestou. Porque os momentos, eles acabam se tornando para a gente como um vislumbre do nosso futuro.
Então Deus vai dando pequenos vislumbres ou pequenos momentos, e nós vamos nos descobrindo, porque esses momentos eles vão despertando, eles vão transformando a nossa vida. E Ele vai dando cadência para um destino maior, Ele vai dando cadência para um propósito maior. É muito difícil achar gente aqui que é o que é hoje porque sonhou quando era garotinho. Por exemplo, quando era garotinho, quando era uma criança, pensou assim, eu quero ser isso quando eu crescer. Talvez menos de 5% da população é o que imaginou ser quando criança. Por quê? Porque o momento foram acontecendo na vida deles, os momentos foram acontecendo, e eles foram se descobrindo. Os momentos foram moldando a vida deles, de maneira que ele não é mais aquilo que ele imaginava que seria adulto quando adulto. Aquilo que ele imaginava ser quando criança, que seria quando adulto. E isso acontece por causa de uma matemática que é muito simples para Deus, mas é complicada para a gente. Deus estabelece um destino para nós. Todos nós aqui temos um destino. Mas esse destino, ele vai sendo revelado para a gente de momentos em momentos. Já afirmei isso aqui, você deve ter ouvido falar em outro lugar também, de que Deus é péssimo em dar os detalhes de como vai terminar a nossa história, de como nós vamos chegar no destino que Ele preparou para a gente. E a gente demora muito para se descobrir. A gente demora muito para... As nossas descobertas, elas vão se movimentando dentro de nós de maneira muito, muito lenta, na vida da grande maioria das pessoas. E existem, então, naturezas, que elas são despertadas ou ativadas em nós a partir de momentos. Momentos despertam naturezas. São os momentos que vão, assim, moldando, transformando a nossa vida. Vão revelando as nossas preferências. Muitas pessoas aqui se perguntaram, do que você gosta? O que você gostaria de fazer nesse momento? Qual é o seu objetivo de vida? O que você quer ser quando você crescer? Muitas pessoas vão ter dificuldade de responder isso, porque elas nem se conhecem ainda. Mas nós temos um desígnio, um propósito, escrito por Deus na nossa tessitura. Existe um propósito e um destino, escrito por Deus dentro de nós, e que a gente vai descobrindo, ou sendo transformado a partir dos momentos em que nós vamos vivendo. Momentos, eles sempre vão disparar algo na sua vida. Por exemplo, Davi era pastor, um pequeno pastor de ovelha. Mas teve um momento que trouxe à tona tudo que Deus havia destinado na vida daquele menino. Você conhece a história dele. José. José era um hebreu simples. Um homem também que cuidava de ovelhas. O pai de José cuidava de ovelhas. Até que um momento, ou momentos, foram moldando a vida de José para que ele se tornasse governador, salvador de uma nação, se não falar de uma crise global, de falta de alimento. Foi vendido, primeiro ignorado pelos irmãos, vendido, depois colocado ali na prisão, e você conhece a história. Paulo, que era um perseguidor dos cristãos, teve um momento em que tudo isso mudou na vida dele. Em que ele entendeu que a vida dele não era para matar os que serviam a Cristo, mas era para ensinar, edificar, guardar, proteger os que seguiam a Cristo. E nós estamos diante desse personagem, Moisés. Se você perguntar em Israel hoje, qual é o maior líder de todos os tempos de Israel, ninguém vai dizer que é o Netanyahu. Todos vão dizer Moisés. Davi está na galeria dos heróis da fé, Davi está na galeria dos grandes líderes de Israel, mas ninguém ousa dizer que houve alguém com maior nível de liderança e capacidade de liderança do que Moisés. E você sabe, a história de Moisés começa ali com o seu pai, sua mãe, seu povo sendo escravizado no Egito. No momento de maior perseguição do faraó para com os egípcios, com os hebreus, porque você sabe a história, o faraó havia mandado matar todo o recém-nascido menino, mas Moisés havia nascido para um propósito. Moisés, ele foi salvo por um propósito. Moisés foi até a filha de faraó e viveu como filho de faraó com um propósito. Perceba o seguinte,
Propósito vem sempre antes de pessoas. Na matemática de Deus, você não é tão importante quanto o propósito que Ele tem para você. A pessoa não é mais importante, é o propósito que é mais importante. Por isso que o propósito, ele vem antes da pessoa. E se a pessoa viesse antes do propósito, certamente as pessoas iam dizer que era uma capacidade dela, que era, assim, o jeito de ser, as habilidades, né? Quantos homens na história a gente vê que a capacidade deles seja de governar, de negociar, de realizar, tornou ele um cara muito maluco, do tipo, tudo isso aqui acontece por minha causa. Mas não, o propósito vem primeiro. Deus vai encaixando o ser humano nos momentos, até para que chegue no propósito que Ele designou para cada uma das pessoas. Aqui, nessa história incrível, nessa biografia incrível de Moisés, nós conseguimos mapear a vida dele e encontrar aqui vários momentos que foram ativando natureza que Moisés já tinha dentro dele e que estava relacionado com o desígnio, com o propósito de Deus para a vida dele. A primeira coisa que nós encontramos a respeito dos momentos, momento que ativa o que está dentro de nós, é que as pessoas que o momento nos revelam. Preste atenção nisso. Todo momento na sua vida vai revelar pessoas. As pessoas. A Bíblia diz aqui então, não dá para ler o texto aqui, porque é bastante texto, Êxodo capítulo 2, você vai ver muito sobre isso. Você pode ler ali do versículo 1 até o versículo 10. As pessoas que estavam envolvidas aqui, nesse momento na vida de Moisés. Primeiro, sua mãe, Joquebede. Sua irmã, Miriam. A filha do faraó. Não, alguns escritos por aí dão um nome para ela, mas a Bíblia não revela o nome dela. Diz apenas que é a filha do faraó. Olha, a filha do faraó, a mãe de Moisés, a irmã de Moisés, naquele momento Deus revelou. Todas as mães que tiveram seus filhos mortos, ninguém teve a coragem de falar assim, eu vou proteger o meu filho. Mas Joquebede, a mãe de Moisés, diz, eu preciso guardar esse menino. Eu preciso proteger esse menino. Momentos revelam pessoas. Porque na vida daquele pequeno bebê, na vida do pequeno bebê Moisés, havia uma descendência de gente grande, como José, como Abraão, pai das nações, como Isaac. Há uma grandeza no interior daquela criança, que naquele momento difícil que ele estava passando, Deus revelou pessoas. Momentos revelam pessoas. E isso ativou o que estava dentro daquele bebê. Dentro daquele bebê havia um reinado, dentro daquele bebê havia uma soberania, dentro daquele bebê havia um poder inserido na vida daquele pequeno escravo. Irmãos, quando nós salvamos uma pessoa, quando um momento revelam pessoas que nos salvam, essas pessoas elas têm a oportunidade de colaborar, contribuir para o propósito que Deus tem com essa pessoa, sabe? Quando nós salvamos uma pessoa, nós colocamos ela no rio de Deus, no circuito de Deus, no caminho de Deus. Essa pessoa tem a capacidade de despertar dentro de nós propósito, natureza que nós não tínhamos ideia. Então sim, valorize pessoas. Todos nós estamos cansados de pessoas. Estava falando com um pastor essa semana, 52 anos de ministério, 52 anos de pastorado. Eu sempre respeito as pessoas mais velhas. Nem foi meu pai que ensinou isso, foi uma prática que comecei a desenvolver muito cedo na minha vida. Sempre convivi com pessoas com mais idade do que eu. E eu sempre procurei respeitar demais as pessoas que são mais velhas do que eu.
Vai tomar cuidado, porque eu já estou com 55, então você tem que estar com mais do que eu, né? Então esse pastor estava falando assim, como é difícil pastorear, como é difícil pastorear, que pessoas, que pessoas, que pessoas. Mas eu fico pensando nas pessoas que estão na minha vida, ou pessoas que passaram pela minha vida, porque são pessoas que vão, nos momentos ali, despertando naturezas que existem dentro de nós, para que a gente possa chegar no nosso propósito maior. Entenda a importância de ter gente perto de você. Entenda a importância de ter pessoas perto de você, porque são as pessoas que vão despertar a natureza, são elas que vão ativar a natureza que Deus já colocou dentro de você. Aquela menina, filha do faraó, estava ali tomando banho. Eu vi aquela criancinha, ela mal sabia que ela estava ali contribuindo para um propósito maior de Deus na vida daquele bebezinho escravo, que dentro daquele bebezinho escravo havia uma raiz de nobreza. Em todos vocês existe uma raiz de nobreza. Em todos vocês existe uma natureza poderosa de coisas que Deus já depositou dentro de vocês e que o momento em que vocês estejam vivendo ou viveram, pessoas serão usadas para ativar essa natureza que Deus já colocou dentro de você. Nós nascemos de novo em alguns momentos. Quando nós nascemos de novo, quando nos convertemos, nós nascemos de novo quando nós estamos conversando com alguém e nesse momento Deus desperta uma natureza que Ele já havia colocado dentro de nós. Momentos nos despertam. Eu, por exemplo, tomei a decisão de seguir os caminhos de Deus mais firme depois de um acidente que eu sofri. Eu estava dirigindo uma moto, estava na garupa de uma moto, descendo uma descida muito grande, com muitas pedras. O cara que estava dirigindo a moto perdeu o controle, nós caímos, fraturei os 2 antebraços, bati com a minha cabeça no chão, fiquei internado 24 horas para ver se não havia saído nenhuma peça do lugar. Mas naquele momento eu decidi seguir o caminho de Deus firme e decidi consagrar minha vida para o ministério. Quantas pessoas aqui, você já teve um momento de morte, momento para morrer, e Deus salva você daquele momento de morte? Deus está falando com pessoas nessa noite que não foi salvo apenas uma vez, não, mas foi salvo 1, 2, 3 vezes. E você insiste em não seguir o fluxo de Deus na sua vida. Momentos despertam, momentos revelam a nossa natureza, momentos, eles nos impulsionam. A gente precisa deixar a tutela da escravidão. Como Moisés precisou deixar. Ele precisou deixar a tutela da escravidão para poder ter a tutela da realeza ativada dentro dele. A maioria das nossas decisões, ou melhor, a maioria das minhas decisões, elas foram implantadas dentro de mim a partir de conversas. Vocês conhecem lá a igreja de São José dos Campos? A primeira igreja batista São José dos Campos, que hoje é a igreja da cidade. Pois é. Eu me lembro do pastor Carlito levando a gente naquele lugar, quando aquilo era só mato, um monte de mato. Um monte de mato. E ouvindo conversas com ele, ouvindo ele fazer aquilo, eu falei assim, Deus, por que não em Sertãozinho? Por que essas coisas não podem acontecer em Sertãozinho? Uma conversa foi ativando coisas dentro de nós. Uma conversa ativa a possibilidade de até onde você pode ir. Uma conversa ativa a possibilidade até quanto você pode acreditar em algo. Até a que ponto você pode subir. A partir de uma conversa. Gente, tudo isso é divino, pessoas são divinas. O que eu quero dizer é que você não é uma divindade, quer dizer que sua presença aqui, sua presença na minha vida, pessoas presentes na sua vida, elas são uma oportunidade que Deus dá muito grande, porque momentos revelam pessoas. Cuidado. Tanto para ouvir as pessoas que estão perto de você, quanto para você não ir descartando as pessoas que estão perto de você. Porque momentos revelam pessoas. Eu vou terminar com isso, não vai dar para pregar toda a mensagem. Momento que ativa o que está dentro de nós. Andar no meio de pessoas diferentes. O texto diz aqui, de Êxodo capítulo 2,
a filha de Faraó. Será que a cultura do egípcio era diferente da cultura do hebreu? Gente, o hebreu, barbudo. Hebreu, com muito cabelo. Aliás, nas culturas antigas, o homem com uma grande cabeleira, com uma grande juba, era considerado um homem viril, másculo, vencedor. Graças a Deus que a gente passou dessa fase, né? É, graças a Deus, né? Que a gente não precisa ter tanto cabelo assim para mostrar. Aqui a gente veio, né? E então, aquele pequeno menino cresce numa cultura diferente, tem que conviver com pessoas diferentes. Agora ele não pode ter cabelo, as roupas dele são diferentes, o rosto todo raspado, tem que usar pinturas estranhas no corpo. Uma cultura totalmente diferente da que o bebê Moisés, descendente de hebreus, estavam acostumados. E aquele bebê nasce de novo numa nova cultura. Assim, tente andar com pessoas diferentes de você. Faça um esforço para você andar com pessoas diferentes de você. Se você andar sempre com pessoas iguais a você, pessoas que pensam igual a você, você nunca vai caminhar mais rapidamente para o propósito que Deus tem para você. Procure se relacionar com pessoas que são diferentes, porque isso vai despertar o que Deus já colocou dentro de você. Sem saber, Moisés estava percorrendo o caminho do seu ancestral José. Porque existia dentro dele uma natureza de realeza. Porque ele mudou de cultura, porque ele estava perto de pessoas diferentes dele. Ele pôde aprender sobre tática de guerra, ele pôde aprender línguas. Eu acredito que José não falava somente a língua dos egípcios ou a língua materna dele. Eu acredito que Moisés ele era poliglota, por causa da cultura. A cultura egípcia sempre foi uma cultura de muita sabedoria, abre aspas, de muito conhecimento. Ele aprendeu sobre geopolítica, ele aprendeu sobre arquitetura, ele aprendeu sobre composição de Estado, ele aprendeu sobre engenharia, tudo que ele precisava para ser um grande líder. Agora, Salomão é muito claro nisso. Ele diz assim, Provérbios 21, 23, quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, quem é a autoridade aqui? Pessoas que conhecem mais que você, ou pessoas que têm algum nível de governança, pessoas que dominam áreas que você não domina. Diz o texto aqui, observe com atenção quem está diante de você. E ele dá um segredo para a gente aqui. Ele diz assim, encoste a faca na sua própria garganta, se você estiver com grande apetite. Porque é comum, quando a gente está sentado numa roda, numa mesa, a gente queira contar das nossas proezas. A gente quer contar das nossas sabedorias, do nosso conhecimento. E é nesse momento que a gente erra. O momento de você interagir com pessoas diferentes é um momento para você aprender. É um momento para você escutar. Você pode dar os seus palpites, não tem problema nenhum. Mas você não pode sair com um afoito, querendo falar das suas conquistas, das suas vitórias, do seu nível de conhecimento, da sua sabedoria, ignorando as pessoas que estão na sua mesa, que são diferentes de você. Sim, é impressionante, né? Duas pessoas diferentes se casam e dá certo. São preferências diferentes, gostos diferentes, mundos diferentes. Quem é casado, ou quem se considera bem casado, precisa aplicar um negócio sempre na sua vida, se não aplicou ainda, que é renúncia conciliadora. Bem, ainda bem que você é casado com um homem ou com uma mulher. Já imaginou se a sua mulher tivesse o gosto também de estar jogando futebol de segunda a sexta-feira na quadra? Ai, Deus. Então é nesse momento que você tem que vir com sabedoria e aplicar a renúncia conciliadora. Não, vou jogar 2 dias na semana, tudo bem? Sempre que eu vou fazer uma viagem, que alguém me convida para fazer alguma coisa, eu digo para a pessoa, primeiro eu preciso pedir autorização, a carta de autorização. É uma renúncia conciliadora. Todas as pessoas que permanecem casadas, todas as pessoas que estão conseguindo manter o seu casamento,
sempre aplica renúncia conciliadora. E é necessário a gente se desenvolver. Então, vai ler livros sobre casamento, sobre criação de filhos, vai ler livros na sua área e expõe a sua vida a pessoas diferentes, a culturas diferentes. Porque é dessa forma que Deus vai despertar as naturezas que Ele já colocou dentro de você, para você alcançar o propósito divino que Ele tem para você. E para terminar, um dos momentos, e esse não foi apenas um, mas foi a porta de entrada para Moisés, que revelou a natureza que Deus tinha colocado dentro dele, e que desperta a gente para o nosso propósito, é um encontro com Deus. Você deve se lembrar que Moisés tem esse primeiro encontro com Deus, um encontro poderoso com Deus. Porque momentos com Deus despertam a gente. A Bíblia diz que era costume ver sarça, aquela árvore pegando fogo. Mas uma coisa estranha que aconteceu foi que Moisés olhou para uma árvore que pegava fogo, mas ela não se consumia, ela não apagava aquele fogo. Quando Deus colocar alguma coisa na frente de você, assim, seja um pouco curioso. Você imagina se Moisés não fosse curioso? Aquela árvore não pega fogo, ela está pegando fogo, mas não se consome. O que será que está acontecendo ali? E esse é o primeiro momento de um encontro que Moisés tem com Deus. E esse primeiro momento abre uma janela de momentos, de temporadas de momentos na vida de Moisés. Deus diz para Moisés: Moisés, tire as sandálias, porque você está pisando num lugar santo. Seja humilde. Momentos com Deus, nós temos que demonstrar humildade. Tire as sandálias. E Deus então agora começa a revelar para Moisés qual era o desígnio dele. E sempre que Deus começa a revelar o desígnio dele para a nossa vida, a gente sempre oferece desculpa para Deus. Não tente convencer Deus das suas desculpas para não fazer o que Deus está pedindo para você fazer. Não vai dar certo. Ele conhece você. Moisés diz: eu não sei falar. Foi o texto que nós lemos. Eu não sei falar. Aliás, nunca soube falar corretamente. É incrível isso, porque criado na cultura egípcia, outras versões dizem ali que ele era gago, mas vai saber se era isso mesmo, né? Eu não estudei essa palavra profundo para dizer para você se a palavra que está escrito ali é gago, ou tem dificuldade de formular pensamentos, ou tem dificuldade de se expor assim, num grupo, falar: minha ideia é essa, o que eu penso a respeito disso é isso. Mas o fato é que aquele encontro, aquele momento com Deus, revelou para Moisés o destino dele nas mãos de Deus. Invista em momentos com Deus. Momentos como este, que você está aqui com Deus, nessa igreja, nesse culto, são momentos que transformam a nossa vida. Tenha sede, tenha intensidade. A Bíblia diz que aquelas chamas não apagavam. Isso fala de intensidade. Nós nos acostumamos a vir na igreja, muitas vezes nós perdemos a intensidade. Muitas vezes a gente parece que até que a gente aperta o piloto automático e a gente só vem no rumo da igreja, senta e vai para casa. Minha cabeça está tão maluca nesses últimos dias. Eu estou na Avenida Barão do Rio Branco. Eu estou acostumado a deixar minha filha no trabalho. O antigo trabalho dela, eu deixava ela no trabalho, que era no meio do quarteirão. E já no próximo quarteirão, eu já descia, porque era a mão à direita para mim. E um dia dessa semana, comecei o meu dia desse jeito. Imagina você. Eu estou na Barão do Rio Branco, a rotina, deixei ela no trabalho e embiquei o carro bem na contramão, porque ela mudou de trabalho, mudou. Nós precisamos de intensidade para se encontrar com Deus. Nós precisamos de aplicar força, nós precisamos de aplicar empenho nos momentos com Deus. Você está de parabéns de estar aqui nessa noite. Talvez você está aqui com dor de cabeça, talvez você saiu de casa injuriado, talvez você nem estava animado para vir nessa celebração, mas você aplicou esforço. Todos nós precisamos aplicar esforço, intensidade nos momentos com Deus. E quando a gente aplica intensidade no momento com Deus, a gente começa a ouvir a voz de Deus. Então Deus disse para Moisés: Moisés, eu ouvi o lamento do meu povo. Quando você não aplica intensidade, você sai daqui como se nada tivesse mexido com você. Mas quando você aplica a intensidade, você começa a ouvir Deus falar: ame aquela pessoa, porque eu ouvi a oração dela. Aliás, todos os momentos que nós temos com Deus
É muito impossível a gente sair de um momento com Deus e não amar as coisas que Deus ama, e não amar as pessoas que Deus ama. Pense nisso. Fique em pé. Feche os seus olhos. Senhor, esse é um momento em que aplicamos esforço para Te louvar, para Te exaltar, para Te adorar. Esse é o momento que nós aplicamos esforço para entender alguma coisa que o Senhor quis dizer conosco nessa noite. E eu sei, ó Deus, que desse momento algo poderoso está sendo ativado dentro de nós. E nesse momento o Senhor está falando com algumas pessoas aqui. Pessoas que têm sido colocadas diante de pessoas que são muito diferentes da maneira que pensam, são muito diferentes da maneira que vivem. É uma cultura diferente. Tem pessoas aqui, ó Deus, que o Senhor salvou de acidentes, assim como o Senhor salvou a vida do pequeno Moisés. Tudo para cumprir um desígnio, um propósito que o Senhor já traçou para essa vida, Pai. O Senhor está falando com pessoas aqui nessa noite. Pessoas que já desistiram de amar pessoas. Pessoas que têm achado que os outros, as pessoas só fazem mal para a vida deles. Mas nessa noite o Senhor tem revelado para nós que pessoas são reveladas em momentos que a gente está vivendo. Momentos revelam pessoas. E ó Deus, o nosso coração está inclinado para amar o que o Senhor ama. Por isso nós queremos pedir para o Senhor nessa noite, que o Senhor nos ajude a amar pessoas. As pessoas que são diferentes de nós, as pessoas que não estão no mesmo momento que a gente está. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, e que neste momento o Senhor revele sua vontade para nós. O Senhor desperte natureza dentro de nós. Que hoje o Senhor faça uma obra grandiosa na nossa vida. Eu oro para que a nossa semana seja uma semana de grande conquista, de bênçãos, de momentos em que o Senhor revele a sua vontade, de momentos de favor. Eu oro no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.